E se a nação mais poderosa do mundo, de uma hora para outra, simplesmente deixasse de ser? Hoje a gente vai mergulhar numa análise sobre o que aconteceria se os Estados Unidos perdessem esse status de única superpotência global. E olha, as consequências poderiam ser gigantescas. Então, a grande pergunta é essa, né? O que acontece quando toda essa estrutura de poder simplesmente desmorona? A resposta, segundo a análise que a gente está vendo, é um cenário bem mais caótico do que dá para imaginar. Ok, mas para a gente conseguir entender uma possível queda, primeiro é preciso dar um passo atrás e definir o que exatamente é uma superpotência. O que isso significa na prática? E olha, essa definição é a chave de tudo. Não é só sobre ter um exército gigante, sabe? Ser uma superpotência é ter a capacidade de projetar poder e influência em literalmente todas as áreas, e numa escala global, planetária mesmo. E esse poder todo se apoia em 4 pilares principais. Pensa neles como a base de tudo. E o detalhe importante é, tem que ter todos eles. Não adianta faltar um. A gente está falando de alcance militar global, claro, mas também influência financeira dominante, um peso diplomático que seja incomparável e um poder cultural tão forte que se espalha pelo mundo todo. E é exatamente aqui que a gente vê a diferença na prática. Olha só, enquanto os Estados Unidos conseguem, por exemplo, mover tropas para qualquer lugar do planeta em questão de 48 horas, o poderio militar da China e da Rússia hoje ainda é focado nas suas regiões. A Marinha Chinesa, por exemplo, é uma força costeira. É uma diferença de capacidade fundamental. Tá. Então, se os Estados Unidos são tão dominantes assim, o que poderia de fato ameaçar esse status todo? Pois é, segundo essa análise, já existem algumas rachaduras bem sérias aparecendo nessa fundação. A análise aponta para 3 gatilhos principais que poderiam começar esse processo de declínio. O primeiro, um fardo econômico gigante, uma dívida tão grande que acaba sufocando a economia. O segundo, ficar para trás na corrida tecnológica. Imagina perder a liderança em áreas como inteligência artificial. E o terceiro, que talvez seja o mais surpreendente de todos, uma fuga de cérebros em massa. E essa citação aqui ajuda a gente a entender por que essa fuga de cérebros é tão perigosa. Historicamente, a força dos Estados Unidos foi construída atraindo os melhores talentos do mundo todo. Agora, imagina se esse fluxo de pessoas ou pior, se começa a ir na direção contrária. As consequências seriam devastadoras, porque isso afeta diretamente a capacidade do país de inovar, de vencer essa corrida tecnológica e de manter a economia girando. E quando a gente olha para os dados, a coisa fica ainda mais clara. Dá uma olhada nesse gráfico. A China, hoje, já forma mais PhDs por ano do que o total de PhDs que nasceram e trabalham nos Estados Unidos. Isso é um sinal de alerta gigantesco para uma possível crise de talentos em áreas supercríticas, como ciência e tecnologia. E não é só uma questão de talento, é uma questão de dinheiro também. Olha esse número, 20 bilhões de dólares. Foi isso que programas de visto para investidores imigrantes injetaram na economia americana só nos últimos 10 anos. Perder esse tipo de investimento e as pessoas que trazem esse capital seria um baque enorme para a economia do país. Certo, então vamos para o cenário hipotético. Digamos que um desses gatilhos dispare. O que acontece se o gigante realmente cair? Bom, o retrato de uma nova ordem mundial é bem dramático. Vamos começar pelo que afeta todo mundo, a economia. Hoje, como mostra o gráfico, mais da metade de todo o comércio do planeta é feito em dólar. Agora imagine se esse pilar, a dominância do dólar simplesmente desaba. O caos econômico seria instantâneo e gigantesco. A palavra que a análise usa é essa mesma, pandemônio. E o que isso significaria na prática? Bom, guerras comerciais globais, o custo das coisas que a gente compra no dia a dia disparando e um potencial enorme para agitação social dentro do próprio país por causa da crise. E saindo da economia e indo para a geopolítica, o quadro é tão preocupante quanto. Essa linha do tempo aqui mostra um contraste brutal. Por milênios, a Europa foi palco de guerras constantes. Aí, nos últimos 80 anos, com os Estados Unidos garantindo a segurança, houve uma paz relativa. A preocupação é que, sem esse estabilizador, o mundo poderia voltar para uma era de blocos rivais e, consequentemente, de mais guerras. Ok, eu sei que tudo isso pode parecer meio abstrato, né? Geopolítica, ordem mundial... Mas vamos ver um exemplo bem concreto, do mundo real, que mostra como esses conceitos viram uma realidade que afeta a vida de todo mundo. E o exemplo é o que está acontecendo neste exato momento lá no Mar Vermelho. Para quem não acompanha, estamos falando de ataques a navios numa das rotas comerciais mais cruciais do planeta.
A sequência dos acontecimentos ali é muito reveladora. Primeiro, os ataques dos Houthis interrompem a rota. Imediatamente, os custos de frete para a Europa e para a China disparam, coisa de 400%. E aí vem o ponto crucial. Em vez de liderar uma grande força internacional para proteger todo mundo, como se esperaria no passado, os Estados Unidos fazem um acordo para proteger apenas os seus próprios navios. É uma mudança de postura que diz muito. E o custo dessa confusão toda é absurdo. Dá uma olhada nos números. O frete de Xangai para Gênova subiu 350%. O seguro dos navios, 1000%. Cada navio que precisa desviar a rota gasta $1 milhão a mais só de combustível. O resultado final disso? Fábricas parando e gente perdendo emprego no mundo todo. É a prova de como um problema que parece local, sem um policial global para resolver, vira rapidinho um problema de todo mundo. Então, no fim das contas, o que um mundo mais instável como esse significa para a vida da gente, para o dia a dia? A resposta é bem direta. Um mundo onde as rotas de comércio não são seguras é um mundo onde o preço de praticamente tudo que a gente consome pode subir. A estabilidade geopolítica tem um preço, e ele aparece na etiqueta do supermercado. E isso nos deixa com essa última pergunta, que é bem forte. Num mundo sem um policial global, quem é que atende ao chamado quando a crise aperta? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o nosso futuro. É uma reflexão e tanto. Valeu pela atenção!